Bom dia, estamos de volta em mais uma manhã para continuarmos o estudo da nossa lição. Desejamos que a graça e a paz do Senhor estejam com você e com a sua casa. Você já orou, né? A oração é fundamental para nos preparar para ouvirmos o que o Senhor quer nos dizer. Por isso, sempre relembramos, né, essa questão da oração. E vamos continuar. Esse é o terceiro vídeo, né, do estudo dessa semana. Se você não assistiu os anteriores, eu te convido a fazê-lo para que você possa ter uma melhor compreensão do estudo que está sendo feito, tá bom? A bênção do trabalho é o título da nossa lição desta semana e hoje, no terceiro tópico, nós falaremos sobre a empresa familiar. Isso mesmo. A família também pode ser considerada como uma empresa e, como tal, ela precisa ser bem administrada. Todos os envolvidos precisam estar desenvolvendo suas responsabilidades em harmonia para que o sucesso seja alcançado. Ontem nós falamos um pouco sobre a questão da educação dos filhos, né? De como é que eles podem, que é importante que eles sejam ensinados desde pequenos a serem ofertantes, né? A serem doadores. Mas hoje nós vamos nos aprofundar nessa questão da família, né? Dos filhos, dos pais, enfim. E na pergunta A, nós encontramos a seguinte questão: quando o preparo dos mordomos cristãos deve começar? Em Deuteronômio 6, verso 7, lemos o seguinte: E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essas foram instruções dadas pelo próprio Deus para que fossem passadas ao povo de Israel. Eles teriam que ensinar as leis, o modo de vida que Deus esperava deles para os filhos, dessa forma aqui. Ou seja, em todo o tempo, eles deveriam estar ensinando. E hoje não é diferente, né? O preparo dos mordomos cristãos começa de pequenininho. Nós precisamos lembrar que filhos não são hóspedes. Logo, no ambiente familiar, eles também precisam ter suas responsabilidades. A nota diz assim: a educação da criança para o bem ou para o mal começa nos primeiros anos. Os pais devem ensinar às crianças que elas fazem parte da empresa familiar. Devem prepará-las para cumprir sua parte no lar. As crianças não devem aguardar sempre por um pedido. Pelo contrário, devem aliviar os fardos do pai e da mãe. Então, esse texto, ele deixa muito claro, né? A divisão de tarefas em casa. Deve contemplar, inclusive, os filhos. É importante que tenhamos em mente que os filhos, eles são criados para o mundo, né? Os pais não conseguem mantê-los sob as suas asas a vida inteira, né? Eles saem para enfrentar o mundo e para que consigam enfrentar o mundo com sucesso, eles precisam estar preparados. E cabem aos pais essa responsabilidade de preparar esses pequenos mordomos para serem cidadãos, né? Tanto nesse mundo como cidadãos do reino dos céus. Vamos a B. Como os pais podem ensinar os princípios do trabalho e os deveres da vida aos filhos? Como que isso pode ser feito? Provérbios 22, 6. Muito conhecido. Acho que todo pai e mãe conhece esse texto. E até as próprias crianças, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, como que deve ser feito? Que deve ser feita essa instrução? De forma prática. A nota, ela fala de tarefas simples. Então, é necessário que se delegue às crianças responsabilidades, ocupações, né? Que seja compartilhado as tarefas de casa para que eles se sintam parte, para que eles se sintam úteis e aprendam a gostar disso, certo? Dessa forma, a nota continua. Assim deve ensinar os filhos a cumprir deveres de casa com rapidez e habilidade. Então, não é de uma forma amorosa. O aprendizado para as crianças deve ser de forma que elas entendam que não é de qualquer jeito, que não é qualquer hora. O trabalho, as tarefas, elas precisam ser desenvolvidas com rapidez e habilidade. Meninos e meninas devem aprender desde a infância a assumir responsabilidades cada vez mais pesadas, ajudando com inteligência no trabalho da empresa familiar. Então, cada um na sua faixa etária, cada um dentro das suas possibilidades, deve ser delegado e atribuídas essas responsabilidades, pois faz parte da verdadeira educação, faz parte do aprendizado. E a última pergunta do tópico de hoje: qual é o resultado inevitável da preguiça? Provérbios 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Então, o resultado da preguiça é passar necessidades. Há um pensamento que diz que a mente desocupada é a oficina de Satanás. Então, as mentes dos jovens, dos adultos, dos idosos precisam estar ocupadas, né? Ou seja, dentro da empresa familiar, as mentes precisam estar ocupadas. Onde há muita preguiça, Satanás trabalha com suas tentações para estragar a vida e o caráter. Então, que nós possamos refletir sobre esse conselho. E no nosso lar, na nossa vida, não tenha lugar para a preguiça. Amém. Amanhã estaremos de volta para o estudo do quarto tópico. Te aguardamos.